Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 até 30. Parábola contada por Jesus de um homem, ou de três homens, três pessoas que receberam do seu Senhor, daquele que tinha posses, alguns talentos, uma quantidade de dinheiro próprio daquele tempo. Eles receberam essa quantidade, cada um recebeu uma certa quantidade para negociar, para empreender. Veja, eles não receberam de presente os talentos. Os talentos não foram dados para eles no sentido, é seu, eu estou dando para você, agora você é o dono, faça o que você quiser dele, não tem mais nada a ver com isso, como acontece quando a gente dá um presente, não é isso? Aqui, está dado o presente, agora é seu, não pertence mais a mim, pertence a você. Não é o caso. Foi dado para essas pessoas, para que elas empreendessem com esse recurso, e depois devolvessem a quem é dono deles. A parábola conta esta história, e esta história contada pela parábola nos faz então pensar num tema bíblico que nós encontramos em vários lugares, esse tema que recebe o nome de despenseiros, de mordomos ou de mordomia, estas palavras, elas têm a mesma origem lá no texto grego, e significa aquele que administra bens que não lhe pertencem, bens que são de alguém. Essa parábola nos faz pensar em despenseiros, e para que a gente possa, inclusive, entender um pouco mais sobre essa questão de despenseiros, de mordomia, eu quero trazer aqui agora à tona aquele primeiro salmo que nós lemos no culto hoje, o salmo número 8. Quero recordar com vocês, porque o salmo número 8, ele começa dizendo, quão magnífico é a terra, é o nome do Senhor em toda a terra. Olhando para toda a criação, o que nós vemos? A majestade de Deus. Então o salmo já começa dizendo que ao olhar para toda a criação, fica-nos evidente a grandeza, a perfeição, a beleza, a realeza daquele que criou tudo isso. E aí o Salmo fala alguma coisa sobre as crianças, e aí no versículo 4, ele vai então dizer, que é o homem? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Quem somos nós, queridos irmãos e irmãs? Qual é o nosso tamanho? Qual é a nossa grandeza quando nós olhamos para essa imensidão da criação? Quando nós nos comparamos com a grandeza de Deus e com a grandeza da natureza. É isso que o salmista então levanta aqui. Quem somos nós para que o Senhor possa atentar para nós, se lembrar que nós existimos, perceber a nossa existência? É como você entrar na sua casa e notar que tem uma pequena formiguinha em algum cantinho dela. Na verdade é muito mais do que isso. A grandeza de Deus é muito mais do que esta comparação entre nós e um pequeno inseto. Se formos então olhar para essa questão de grandeza entre nós, individualmente, quem somos com a natureza, e muito mais entre
Quem somos diante da grandeza de Deus, que tem todo o poder, está em todo lugar, criou todas as coisas, e é perfeito em todas as coisas que é e que faz. Quem somos? Então, nós somos muito pequenos, mesmo, e é importante nós reconhecermos isso, irmãos, irmãs, e isso é importante no sentido de nos ajudar a manter, digamos assim, o nosso ego no lugar, e perceber como temos que ser humildes. Como ser humildes? Somos sim pequenos, mas a seguir, versículo 5, o salmista diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, de honra o coroaste. Sim, somos pequenos, sim, mas aos olhos de Deus, somos especiais. Ainda que sejamos pequenos, frágeis, limitados, nós não somos desprezíveis, insignificantes, pessoas que nada valem aos olhos de Deus. Não fomos criados por Deus e nem considerados por Ele como uma coisa qualquer, sem valor, a qual Ele, o Criador, nem precisa dar a mínima atenção. Deus, irmãos, irmãs, nos fez assim, pessoas especiais. Então a nossa especialidade não está na nossa grandeza, porque nós não temos grandeza comparado à grandeza de Deus e deste universo criado por Deus. A nossa especialidade está em como Deus nos considera, em como Deus nos trata, a importância que nós temos para Ele. Você é essa pessoa, você é essa pessoa, sim, que tem valor e é importante para Deus. Ele te acompanha a cada momento, a cada instante, dia e noite. Tudo que você sente, pensa, tudo que você vive é sim importante, relevante para Deus. Então nós temos que olhar, irmãos, para nós, ao mesmo tempo com humildade pela nossa pequenez, ao mesmo tempo com gratidão pelo que Deus faz conosco. Você quer saber quantos talentos Deus tem te dado? Diariamente. Quantas coisas boas. Estar aqui é uma coisa boa que Deus está te dando, não é isso? Você está aqui ouvindo a palavra de Deus num breve momento da semana. Muitas pessoas neste momento estão corrompendo a sua vida. Estão desperdiçando o que Deus fez de tão precioso. Todas as vezes que nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa alma, todos os momentos que nós nos desviamos do projeto do Criador para a nossa vida, é um grande desperdício, digamos assim. Todas as vezes que nós colocamos o que somos e que temos para empreender o mal, o prejuízo, para ser instrumento da maldade. Isso, irmãos e irmãs, é pegar algo precioso para usar de uma maneira desvalorizada.
Somos pequenos, mas somos privilegiados. Então, somos humildes, somos gratos. Quem somos nós? E então o versículo 6 diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Aí o versículo diz que nós recebemos de Deus o domínio. O domínio quer dizer o governo. Deus criou este mundo, fez-nos pequenininhos como somos, mas numa condição tão privilegiada, e nos deu uma grande missão, um propósito. E o nosso propósito tem a ver com a obra de Deus, porque o que Deus coloca nas nossas mãos é dele, não é nosso. Nós não somos o dono do mundo. Quem é o dono do mundo? Aquele que o criou. Pastor, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Você é filho do dono no sentido de que você conta com o cuidado dele, mas diferente dos nossos filhos, que quando nós deixarmos este mundo vão receber a escritura dos nossos bens, porque é a herança deles. Deus não passou a escritura da sua criação para nós. O mundo é dele, o mundo é de Deus, nós somos de Deus. Nós não somos dono do mundo, nós não somos nem donos de si mesmo. Por isso que na Bíblia é considerada a autossuficiência, o egocentrismo e a arrogância como um grande pecado. Porque quando nós somos assim, pessoas voltadas para si mesmo, em achar que somos os donos do mundo e donos de si mesmo, e que como donos de si mesmos nós podemos fazer o que quiser, porque nós não devemos explicações para ninguém, então nós estamos cometendo um grave pecado contra Deus, porque não temos essa autonomia de dirigir, de fazer e governar a nossa vida fora dos propósitos daquele que é o dono de todas as coisas. Tudo pertence a Deus, e tudo que eu sou e tudo que eu tenho pertence a Deus. Por isso, irmão e irmã, aprenda a consagrar sua vida a Deus, e não a sua vida, mas a consagrar o que é seu. Pega o seu carro e diga: Senhor, é uma bênção que o Senhor me deu, consagro ele ao Senhor. Pega seu fogão, sua geladeira, pega a sua casa, pega a sua blusa, a sua roupa. Deus, obrigado por tudo isso. Consagra ao Senhor. A ti pertence. Pastor, mas se meu carro pertence a Deus, meu fogão pertence a Deus, minha blusa pertence a Deus, então eu não posso fazer uso. Aí que entra a questão do despenseiro. O despenseiro é aquele então que recebeu de Deus aquilo que é dele, não recebeu a doação, mas recebeu de Deus a missão de cuidar, de usar, de administrar, de empreender e investir aquilo que Deus tem lhe dado. Nós já lemos em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, hoje aqui na mensagem, na liturgia, não é isso? Despenseiros, e fala da necessidade do despenseiro ser fiel. Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas também quero ler com vocês 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10, que diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Veja que o apóstolo Paulo aqui, Pedro já não está usando a palavra talento, porque Jesus está contando uma parábola. Na parábola, talento é algo que vale
dinheiro, certo? Uma certa quantidade de dinheiro. Mas Jesus não está aqui dando uma aula de economia, embora haja um pano de fundo, né, sobre isso, porque ele até menciona na parábola sobre investir em banco e ter juros. Jesus está falando de uma realidade espiritual, e o apóstolo Pedro já vai direto nesse assunto, quando ele fala: cada um de vocês recebeu um dom. O dom é a dádiva, é aquilo que Deus tem te dado. Esse dom são suas habilidades, seus talentos, sua vida, seu trabalho, suas posses, sua saúde, seu corpo, sua alma. Tudo que você é, tudo que é de Deus, tudo que você tem é de Deus. Deus está então colocando isso nas suas mãos. E então Pedro vai dizer que a gente tem que servir uns aos outros. Veja aquela nossa missão. Nossa missão não tem a ver com acumular para nós, mas fazer o que temos recebido de Deus para o nosso próximo. Fazemos isso como despenseiros ou mordomos, administradores da multiforme graça de Deus, ou das variadas maneiras como a graça de Deus é dispensada para nós. Essa é a nossa condição, irmãos e irmãs. Somos pessoas privilegiadas pela atenção, pelo cuidado, pelo valor que Deus nos dá, mas não recebemos isso para que fique sem um uso, mas para fazer algo com isso. E aí vem a parábola em que 3 pessoas recebem talentos. O texto diz: conforme a capacidade de cada um. Então veja que Deus não dá nem mais e nem menos. O que você tem é a medida exata que Deus nesse momento está entendendo que é para você. Mais uma razão para a gente entender por que a inveja não é uma virtude, evidentemente, e não é uma atitude própria do cristão. Quem tem inveja tem aquele sentimento de que o que é do outro deveria ser dele. É muito mais direito dele do que do outro. Que não é justo o outro ter e ele não. Isso é inveja. E a pessoa invejosa tende a ser cobiçosa, não é? Porque ela inveja e aí ela cobiça, ela quer para ela. Pecados. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus e entender, irmão, irmã, se essa é a minha condição, se eu sou dessa maneira e é isso que Deus tem me dado, então Ele conhece a medida certa de todas as coisas. E algumas pessoas são mais talentosas do que outras. Acontece que quanto mais também a gente recebe de Deus, o que acontece? Cabe-nos também mais a responsabilidade de investir e empreender isso. E é isso que vai acontecendo, inclusive no decorrer da nossa vida, né? Geralmente, à medida que o tempo vai passando, Deus vai nos abençoando e a gente vai adquirindo mais coisas, tanto no sentido pessoal, de crescimento pessoal, quanto no nosso sentido patrimonial, nosso sentido material.
E isso nós vamos recebendo para se tornar mais fortes e trabalhar e servir a Deus cada vez mais. Se Deus tem te dado com abundância, não é para você se tornar uma ovelha gorda, mas uma ovelha forte. Para que você tenha força para trabalhar, produzir lã, né? Produzir carne, enfim, para que você seja alguém cada vez mais a serviço do nosso Deus. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 3, 2, outro recebeu 1. Nenhuma crítica veio de Deus ou veio do Senhor aquele que recebeu 1. Não houve uma crítica. Nossa, você é um 0 à esquerda, hein? Estou te dando só 1 aqui porque você não vale nada. Assim como não houve nenhum elogio àquele que recebeu 5. Nossa, você é demais, cara. Você é o cara. Está aqui, 5 para você. Não. Você tem capacidade para receber 5, empreender 5. Está aqui 5. Está na medida da sua capacidade. Deus nos trata, irmãos e irmãs, com justiça. Respeita os nossos limites. Se nós às vezes estamos nos sentindo sobrecarregados, essa sobrecarga não está vindo de Deus. É verdade? Essa sobrecarga não está vindo de Deus. Pelo contrário, o que é que Deus oferece no lugar da sobrecarga? Um jugo manso e suave. Mateus número 11, depois você lê lá, estuda isso. O mundo nos sobrecarrega, o pecado nos sobrecarrega, e se estamos dando margem para a inveja, a cobiça, o desejo das coisas materiais, para o esbanjamento, o desperdício, a luxúria, isso sim, pode ter certeza, está nos sobrecarregando, mas não as bênçãos de Deus, não aquilo que Deus nos dá, não os compromissos que vêm do Senhor, não aquilo que recebemos de Deus para servir, para trabalhar, para empreender. E essa parábola então, irmãos e irmãs, nos faz pensar em alguns equívocos, em alguns erros que foram cometidos, principalmente por esse terceiro homem que recebeu um talento, e ao invés de empreender e investir como o mordomo, o dispenseiro devia fazer, simplesmente ele foi lá e enterrou. E quando o Senhor chegou, ele entregou. Recebi 1, está aqui 1. Então veja, tome cuidado, evite esse erro, de que as provisões de Deus, as bênçãos de Deus, os dons, os talentos de Deus para você, sejam apenas para a sua admiração pessoal. Deus te deu inteligência, quem sabe você é até mais inteligente do que os outros, então não é para você ficar assim, como eu sou inteligente, e ficar só nisso, se admirando. Além da admiração, a pessoa ficar só na admiração, mas não fazer nada de produtivo. Se você é inteligente, ou se você tem habilidades, glória a Deus que te deu isso. Agora, mãos à obra, faz uso. Coloca isso a serviço de Deus e do reino de Deus. Também, irmãos e irmãs, não podemos cair no equívoco de achar que temos pouco ou de que nada sabemos. Aquele homem recebeu um talento.
ainda que foi 1/5 do que o primeiro recebeu, ele recebeu sim uma grande quantia. O talento representava uma boa quantia de dinheiro. Com um talento ele tinha todas as condições de empreender, investir e multiplicar aquilo lá. E note que na parábola a questão da quantidade não é o foco. Aquele que recebeu 5 multiplicou 5, e o que o Senhor disse para ele foi: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o outro que recebeu 2, recebeu o mesmo elogio da parte do Senhor: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E aquele que recebeu 1, se tivesse investido e empreendido, ele receberia mesmo o tratamento de Deus: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Preocupação com quantidade, irmãos e irmãs, é uma preocupação muito mais humana, especialmente nos nossos dias atuais. Nós somos medidos pelos resultados. A palavra hoje que define como a nossa sociedade funciona chama-se eficiência. Eficiência é uma palavra que traduz o quanto nós produzimos em termos de resultado. O quanto nós somos úteis. E aqueles que não são úteis, que não produzem resultados, então são colocados na nossa sociedade à margem. Todos vocês sabem que nós vivemos um sério problema chamado exclusão social. Há uma massa enorme de pessoas no nosso mundo que fazem parte dos excluídos. Há uma série de fatores, evidentemente, por trás dessa situação. O fato é que ela existe. E os excluídos, sejam por uma razão ou outra, são aqueles considerados pela sociedade como pessoas que não estão sendo úteis para um sistema que precisa produzir, que precisa render, que precisa multiplicar. Se você pegar um excluído e um que está no topo da pirâmide social, você vai constatar que eles têm pele, osso, carne, veia, coração, pulmão, que se você olhar dentro dos dois, eles são iguaizinhos, são seres humanos da mesma coisa. O que diferencia um ou outro é a condição social deles, e a condição social é uma condição não colocada por Deus, mas colocada pela própria sociedade, que avalia a eficiência, a produtividade, a utilidade de cada um dentro do sistema político, econômico, social que nós vivemos. Esse é o olhar humano, mas não é o olhar de Deus. A viúva pobre foi e depositou no gasofilaço 2 moedinhas, 2 centavozinhos. E enquanto aqueles que viviam do serviço religioso, que exploravam o serviço religioso para a sua riqueza, olharam e pensaram: essa velha só veio atrapalhar, ficar na fila para entregar 2 centavozinhos, qual é a diferença que isso vai fazer? Isso não faz diferença nenhuma, né? Jesus vai dizer: olha, você quer saber, ela deu mais do que vocês. A oferta dessa mulher agradou muito mais a Deus do que aquela abundante oferta que vocês têm dado, seus miseráveis, hipócritas, avarentos. E Jesus não poupava palavras para falar para pessoas que faziam do serviço religioso algo para o seu próprio bem e interesse. Então, querido irmão, irmã,
Você não tem pouco, não. O que você tem é o que Deus te deu. É na medida certa. E se você se considerar uma pessoa de poucas habilidades, de poucos recursos, coloque isso, empreenda isso, coloque isso a serviço de Deus. Quando você chegar lá no céu, a recompensa vai ser grande. Vai ser do mesmo tamanho daquele que de repente é uma pessoa tão talentosa, famosa aí na rede social, que conduz uma massa enorme de pessoas, que está fazendo isso porque recebeu muito. Lá no céu Deus vai colocar todo mundo igual. Não foi? Para o que recebeu 5, multiplicou 5, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 2, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o mesmo teria acontecido para aquele que recebeu 1. Se ele fosse fiel, ele receberia muito também. Muito. Não cometa o erro de usar aquilo que Deus tem te dado, dos seus dons, talentos, somente para proveito próprio. Não foi para isso, e não é para isso que Deus tem te beneficiado. Não deixe de fazer da vida e para a vida algo que decepcione a Deus. E aqui eu quero pegar a palavra fiel. Foste fiel. O apóstolo Paulo lá em Coríntios já destacou essa questão da fidelidade. O que importa é que o despenseiro seja encontrado fiel. Quem é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel é aquela que cumpre com aquilo a que se obriga. É uma pessoa leal, uma pessoa honrada. Fiel é aquele que obedece, segue à risca as ordens do Senhor. O que recebeu 1 talento foi condenado no final, mas ele não foi condenado porque ele não apresentou mais dinheiro, míseros juros bancários. Ele foi condenado porque ele desobedeceu o seu Senhor, porque o Senhor diz: toma isso aqui, vai lá e investe. E ao invés de investir, como o Senhor mandou, nem que fosse no banco para ganhar juros, não, ele enterrou o seu talento. Precisamos ser fiéis, irmãos e irmãs. Às vezes nós lembramos muito de ser pessoas de fé. Sim, precisamos de fé, mas precisamos ser fiéis também. Nós não podemos falhar nisso. Meus irmãos e irmãs, nós estamos a serviço de Deus. Deus nos tem dado muitas coisas, e isso tem que ser usado para a honra e glória do nome do Senhor. E fazer esse uso é urgente. Urgente. Se você olhar aí o capítulo 24 e 25 de Mateus, o contexto desses 2 capítulos é a volta de Jesus, a iminente volta de Jesus, e a necessidade de estarmos preparados hoje para se apresentar diante de Deus como pessoas fiéis. Capítulo 24, versículo 50: virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe. Esse é o contexto, capítulo 24 e 25. Se mudanças precisam acontecer na sua vida, se você precisa ser mordomo fiel, isso precisa começar agora, hoje. Corrija o que tem que ser corrigido hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. A qualquer momento podemos ouvir o chamado de Deus.